Olá, meu amigo, eu sou o André Chig e você está no programa Saúde com Brasil. E nós vamos conversar hoje sobre uma cirurgia que traz muita curiosidade, não só para as mulheres, mas os homens também querem saber sobre a tal cirurgia plástica das mamas. Dr. Caio Costa, cirurgião plástico, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, está aqui novamente para nos brindar com esse conteúdo que nos traz tantas questões. Caio, obrigado por você estar aqui com a gente de novo e eu quero começar pela seguinte pergunta. A cirurgia de mama, seja reconstrutora, seja para prótese de silicone, ela ainda é uma cirurgia muito realizada no Brasil? Ela é uma moda das mulheres ou é algo que veio definitivamente para ficar? Meu amigo André Chiga, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer e uma honra estar aqui conversando com você. Respondendo a sua pergunta, André, quando nós falamos em mamoplastia, nós estamos abordando uma enorme gama de possibilidades, né? É um dos procedimentos mais realizados dentro da especialidade, até porque são várias situações que nós teremos para tratar. Então, por exemplo, se você tem a mama muito grande, nós iremos realizar uma mamoplastia redutora, que é para reduzir o excesso de glândula, de gordura, etc. e tal. Se você tem uma mama muito pequena, nós vamos fazer a cirurgia inversa, que é a mamoplastia de aumento, que é aquela em que nós colocamos a prótese. E quando você tem a mama caída, aquela queda geralmente após a gestação ou perda de peso, aí nós temos as mastopexias, que são procedimentos que visam levantar a mama. Quando nós tratamos especificamente das mamoplastias de aumento, que é aquela em que nós introduzimos o implante, aí sim, André, respondendo objetivamente a sua pergunta, é um procedimento que veio para ficar. Não é um modismo, porque é uma cirurgia que vem de encontro praticamente com uma necessidade biológica das mulheres, né? Ela tem uma repercussão assim no psicológico feminino enorme, que muitas vezes nem as próprias mulheres têm essa noção. Quando você devolve o colo mamário aquela paciente que já teve essa experiência no passado, né, de ter a mama marcadinha e que em função da gestação, com o passar dos anos, ela teve essa perda do colo, ou mesmo aquelas moças que nunca tiveram essa experiência, né, e a hora que fazem o procedimento passam a colocar um vestido e ver que dá tudo certo e tal, é assim um sentimento muito gratificante, né, é uma cirurgia que traz uma quantidade de felicidade muito grande e o que a gente mais costuma escutar dessas pacientes é, poxa, como eu não fiz esse procedimento antes. Então, definitivamente, a colocação de implante mamário não é um modismo, é um procedimento que veio para ficar. Muito bom. E sempre tem uma dúvida. Onde ficam as cicatrizes, Caio, em relação à prótese? Eu sei que tem várias possibilidades e que cada cirurgião tem a sua escolha, mas você pode contar pra gente um pouquinho os principais locais das cicatrizes da cirurgia plástica de mama? André, a posição da cicatriz numa cirurgia mamária vai depender do procedimento a ser realizado. Então, do ponto de vista didático, só para a gente tentar resumir, se você tem uma mama muito pequena que nós vamos aumentar, nós vamos fazer uma mamoplastia de aumento. E aí, nesses casos, a incisão geralmente ela fica localizada no sulco mamário, que é logo abaixo daquela barriguinha da mama, né? Por ali, a gente consegue fazer um descolamento e introduzir um implante, né? Se essa mama já sofreu um pequeno grau de queda, a gente pode estar indicando uma coisa chamada mastopexia periareolar. E aí, nesse caso, nós vamos fazer uma incisão ao redor da areola, vamos tirar um pequeno halo de pele ali ao redor, introduzimos o implante e a cicatriz resultante ela vai ficar circular ao redor da areola. Mas se essa queda já é um pouco maior, né? Ou a mama é grande, a gente precisa reduzir, nós vamos estar indicando ou uma mastopexia, que é aquela que suspende, ou uma mamoplastia redutora. Em ambas as situações, as cicatrizes são semelhantes. Elas são aquele famoso T invertido, que é uma cicatriz ao redor da areola, uma vertical e uma horizontal. O tamanho e a extensão dessas cicatrizes vai depender naturalmente da largura da mama, do tamanho da mama e do procedimento a ser realizado. Mas, obviamente, nós estamos sempre muito preocupados em reduzir ao máximo, né, a extensão dessas cicatrizes, porque ninguém gosta de cicatriz, muito menos a gente. E eu particularmente tenho uma dúvida e escuto várias pessoas perguntando: em que local é colocada a prótese? Em cima ou embaixo do músculo? André, ambas as situações são possíveis. Você pode colocar o implante em cima da musculatura ou abaixo da musculatura peitoral. Particularmente, nós acreditamos que a melhor posição para se colocar uma prótese seja acima da musculatura peitoral. Isso porque
o trauma cirúrgico é menor, o sangramento é menor, a dor e a recuperação no pós-operatório são muito menores, tá? Até porque, quando você coloca a prótese abaixo da musculatura, você pode evoluir com uma complicação que gera uma coisa chamada sinal da dupla bolha. Isso acontece quando você tem o implante abaixo da musculatura, ele fica lá em cima fixado, ao passo que a própria glândula tende a ir cedendo com o passar do tempo. Isso vai gerar uma espécie de descompasso entre a posição da prótese e a glândula. Esse sinal chama-se dupla bolha. Já quando você tem o implante em cima da musculatura, trabalhando junto com a glândula, você tem ali um efeito único, trabalhando como se fosse uma única unidade, e aí você não tem esse tipo de problema. Uma das situações em que teoricamente justificaria o uso da musculatura é quando essa glândula é muito delgada, o tecido é ali muito pobrinho, muito fininho, essa pele é extremamente flácida, e aí você poderia ter necessidade de utilizar um tecido adicional para cobrir essa prótese, e aí a gente pode, de fato, estar descolando a musculatura e usando como uma cobertura. Mas são, assim, na nossa opinião, indicados em caráter de exceção. Eu acho que atualmente está tendo assim um excesso de procedimentos com indicação do uso da musculatura peitoral, ao que, ao meu ponto de vista, não é definitivamente a melhor opção. De qualquer maneira, isso vai variar sempre bastante em função da experiência do cirurgião com um determinado tipo de técnica.